Sejam bem-vindos ao Alagoas em Pauta. Quem nunca falou, ou pelo menos pensou, que a sua vida teria sido melhor se tivesse migrado? Pois é, apesar dessa crença, a maioria das pessoas que migra passa por inúmeros desafios, desde as diferenças culturais e de costumes até o subemprego e, principalmente, o preconceito. O simples fato de ser brasileiro no exterior pode representar uma barreira muitas vezes difícil de ser transposta. O número de brasileiros morando no exterior aumentou 9% em 2023 e atingiu a marca de 4.996.951 cidadãos. Os dados são uma estimativa e foram divulgados pelo Ministério das Relações Exteriores com base em documentos das representações do Itamaraty. No período anterior, em 2022, haviam 4.598.735 brasileiros morando fora do país. A nossa entrevistada de hoje é a jornalista brasileira Liliana Beckert, que há 20 anos mora na Suíça com o marido alemão e seus 2 filhos também alemães e é mestre em comunicação intercultural pela Universidade de Lausanne, autora do livro Amores Internacionais, Casei com um Estrangeiro e Agora, e vai lançar em breve seu 2º livro, cuja ideia central é: o quanto você trouxe de preconceito na sua mala quando saiu do Brasil. Liliana, seja muito bem-vinda ao Alagoas em Pauta. Obrigada por conversar com a gente. E eu queria abrir a nossa entrevista te perguntando: há 20 anos você mora aí na Suíça. O quanto você trouxe de preconceito na sua mala quando você foi morar aí com o seu marido alemão? Olá, boa tarde, bom dia. Eu não sei qual é o horário que vocês estão falando, mas obrigada pelo convite. Daniele, olha, eu trouxe muitos preconceitos, porque quando a gente é do Rio de Janeiro, a gente é muito sudeste centrado, digamos assim, e a gente vem com inúmeros preconceitos aqui para o exterior, continuando a achar que o Rio de Janeiro, por exemplo, é o centro do mundo, e aqui você se depara, na migração, você se depara com brasileiros do Brasil inteiro e com pessoas do mundo todo, principalmente num país como a Suíça, em que 25% da população é de imigrantes. Então, você vê que você era uma pessoa muito xenofóbica, que você, por ter estudado, só se relacionava com pessoas do seu nível social. E aqui você aprende que você é só um fisquinho de areia nesse mundão. Então, morar no exterior para você é um aprendizado diário. E você... Menina, pode todo falar. dia. Desculpa, continua a pergunta. É um aprendizado diário, né? E você passa por todo tipo de dificuldade. E olha que você é uma pessoa que imigrou, casada, né? É uma mulher branca, bem-sucedida, com um nível social e um nível intelectual elevado. Ou seja, você não foi para a Europa para trabalhar com subemprego, né? Você era já uma pessoa formada, você já tinha uma carreira no jornalismo, quer dizer, então, e você passou por diversas dificuldades e muitos preconceitos. Eu fico imaginando quem não tem o mesmo background que você e ainda é uma pessoa negra, enfim. Queria que você discorresse um pouco sobre a situação dessas pessoas aí na Europa. Tá, vou começar pela afirmação de que eu sou uma pessoa branca, né? Eu até no meu livro que eu escrevi, que não está pronto, né? Está sendo corrigido, como eu te falei anteriormente, eu até coloco, eu não sou uma pessoa branca, eu sou uma pessoa de pele clara, sabe? Porque quando a gente faz essa travessia do hemisfério sul para o hemisfério norte, para esse norte global ocidental, que é aqui Canadá, Estados Unidos, Europa, aqui, essa meiuca, digamos assim, onde eu estou, não para os países do leste europeu,
Mas, digamos assim, esses países, a gente deixa de ser branco, a gente passa a ser latino-americano, brasileiro, a gente não é europeu, anglo-saxão. E mesmo que você tivesse os olhos azuis e a pele clara, você deixa de ter aquele privilégio de branco do Brasil, você realmente, por isso eu falo, é um brasileiro de pele clara, mas não é um brasileiro branco, porque o branco, o conceito de pessoa branca muda. Ele é contextualmente, ele sofre mudanças de acordo com o lugar em que você está. Então, por eu ser essa pessoa, como eu estava falando, né, do Rio, ter feito uma universidade, mas isso tudo perde o valor aqui. É claro, existem pessoas, algumas profissões, que são muito necessárias, que eles precisam muito. Se você eventualmente já tem um passaporte europeu, essas coisas vão facilitando. Mas o fato de que você é uma pessoa não nascida aqui, que fala o idioma com sotaque, e aí, obviamente, se você tem a pele escura, vai piorando, vai dificultando. Então, são vários fatores que, no final das contas, te coloca sempre no lugar do outro. Eu realmente vim com o estudo, mas uma outra coisa que é preciso dizer é que o nosso estudo do Brasil é pouquíssimo valorizado fora do Brasil. Os nossos diplomas são muito desvalorizados. Eu não estou dizendo que o estudo do Brasil é pior, que o nosso nível de qualificação é ruim. Existem ótimos cursos no Brasil. A questão é que essa mentalidade né? europeia, essa xenofobia perpassa pela valorização ou desvalorização dos nossos diplomas e dos conhecimentos gerados em países periféricos como o Brasil, infelizmente. Isso é uma coisa assim que quem imigra e tem um background, até um doutorado, ele pode correr o risco de não ser valorizado no exterior como deveria, né, Liliana? Até na hora de se colocar, de buscar uma colocação profissional, a pessoa fala, eu vou morar no exterior, vou morar em Portugal, vou morar aí na Suíça, onde você mora, porque eu tenho doutorado, eu tenho mestrado, eu vou arrumar um emprego melhor. Não necessariamente isso acontece, né? Eu conheço vários, viu, Daniele? Várias pessoas que têm doutorado, e vou te falar uma coisa, não é um doutoradozinho, um doutorado da USP, da Unicamp. É muito impressionante, porque a gente chega aqui, você fala da USP, a pessoa fala, o que é USP, sabe? As referências mudam muito. E claro, como eu falei, se você vem como um expatriado, porque você trabalha numa determinada área e você tem aquele conhecimento específico que é muito necessário, aí é um caso. Mas se você vem, como aqui na Suíça, a maioria da migração brasileira é feminina, 2/3, e a maioria vem como eu vim, porque se casou. 49% dos casamentos aqui são binacionais, enfim. Então você vem nesse contexto, você vai ter que fazer sua vida aqui, arrumar um emprego. Ninguém falou, vem para cá, porque a gente está te querendo, né? E aí é que você vai ver esse racismo estrutural mesmo, que perpassa nessas condições do dia a dia. E é muito interessante, inclusive, as pessoas às vezes não acreditam quando eu falo, mas é interessante observar que o racismo, depois da Segunda Guerra, aqui na Europa, evoluiu muito para um racismo muito sutil. Não estou dizendo que ele não causa danos, ele causa danos terríveis. Mas ninguém fala, sai daqui estrangeiro e vai para casa. É difícil. Principalmente aqui na Suíça, é raro. Mas o que você vê são inúmeras barreiras ou invisibilização, muitas dificuldades para que você não obtenha um determinado trabalho ou que você não consiga entrar em determinados grupos sociais. Então, é até difícil de explicar para quem nunca passou por isso. Eu, como uma pessoa de pele branca no Brasil, nunca tinha passado.
Então, realmente, a gente tem que aprender a lidar com isso e não é fácil, viu, Daniele? Eu queria que você comentasse, nos contasse, né, como um exemplo de algum tipo de preconceito que você tenha sofrido e que tenha te traumatizado, assim, tenha feito você parar para pensar e falar assim, eu vou estudar esse assunto, eu vou falar sobre isso. Você tem algum exemplo clássico, assim? Tenho inúmeros, né? Que é praticamente toda semana. E você vê, né, como você falou, eu sou uma pessoa que eu já ultrapassei muitas barreiras. Eu trabalho no departamento de integração de estrangeiros do governo, que é um feito assim, realmente muito bom para mim, sabe? Mas, por exemplo, eu uma vez fiz uma entrevista de emprego e como você viu, né, eu tenho até um mestrado feito aqui. E a mulher perguntou para mim se eu sabia ler. É assim, por exemplo, vou contar uma coisa agora bem banal, que acontece muito. Porque quando eu abro a minha bocona e eu falo alguma coisa, todo mundo vê na hora que eu sou estrangeira. Aqui, por exemplo, eu posso passar como uma pessoa do sul da Europa, enfim, ou uma suíça com pai do sul da Europa e tal. Mas quando eu abro minha boca, que eu realmente confirmo, eu sou estrangeira, eu ouço cada coisa. Outro dia eu estava no mercado e eu encostei sem querer no carro ao lado e o carro tinha um alarme e começou a buzinar. Eu fiquei tão sem graça, porque foi uma barulhada, e eu falei, meu Deus, eu botei a mão sem querer no carro. Aí veio um senhor para mim e falou assim, minha filha, aqui na Suíça, a gente não bota a mão no carro dos outros. Meu Deus! Eu olhei para ele e pensei, meu Deus, se ele não fosse tão velhinho, eu ia falar para ele assim, não, moça, é que eu desci de Marte agora, e lá não tem carro, então eu nunca vi, eu estou colocando a mão em todo. Mas eu pensei, não, vou respeitar a idade, porque assim, meio sem ação. Mas são esses tipos, são essas coisas que a gente ouve, então é a idiotização do outro, é colocar o outro como diferente, como o exótico, para o lado ruim, como o idiota, como eu falei, a idiotização do estrangeiro, entende? Pelo meu sotaque. Porque você mora na Suíça alemã, ainda para facilitar a sua vida, né? Exato, mas olha, eu ultrapassei essa barreira. Hoje em dia eu trabalho em alemão, mas eu ouço crítica. Você poderia falar melhor. Claro que eu poderia, sempre poderia, não é meu idioma. Aliás, até o português a gente pode melhorar, né, Daniele? Então, é aquela sensação de que você está sempre devendo e que você nunca é suficiente. É mais ou menos isso. Mais ou menos isso, né? Você tem 2 filhos alemães, né? São nascidos na Suíça, mas a nacionalidade deles é alemã e brasileira, por causa e agora suíça também. Do pai, né? Os seus filhos, eles sofrem preconceito por serem filhos de brasileira? Dani, eu acho que não, porque como eles nasceram aqui e eles são crianças de pele clara, eles têm um sobrenome alemão, eu acho que não. Mas eu vou te dizer uma situação que eu acho que eles são, a gente chama, na linguagem técnica, racializados, que é quando eles são tratados diferente, ou podem eventualmente ser. Quando eu, Liliana, vou a uma reunião de pais, eu posso fazer com que meus filhos sejam racializados, porque ali é uma mãe estrangeira. Então, dependendo do professor, isso pode acontecer. E eu não estou dizendo que é uma coisa rara, eu estou dizendo que é uma coisa que acontece mesmo, tá? Muitas crianças são colocadas em escolas com nível de aprendizado mais baixo. Aqui tem uma separação por conta da origem dos pais. Mas se o meu marido fosse às reuniões, o que não é o caso, os meus filhos não seriam racializados, porque embora ele não seja suíço, ele é um alemão. E nessa escala do racismo e da xenofobia, ser alemão na Suíça alemã vale mais do que ser brasileiro. É uma loucura. Isso é contextual, muda de acordo com o lugar onde você esteja, para onde você tenha emigrado.
mas está ali. Porque o racismo, as pessoas têm que entender no Brasil que o racismo aqui no norte global, ele não é somente pela cor da pele, como é no nosso caso no Brasil. Aqui entra a questão do idioma, o quanto você está integrado socialmente, culturalmente, enfim, o sucesso que o seu país faz em termos econômicos, para eles não acharem que a gente é um bando de morto de fome que está vindo aqui passar o pire. Então, são inúmeros fatores que fazem com que a gente caia muito nessa hierarquia social. Né? Aqui no Brasil a gente tem o preconceito regional, que é Também, impresso pelo sotaque, né? Então, quando você muda de região, eu, por exemplo, eu sou carioca, sou sudestina e moro no Nordeste, né? Numa região que não é a minha de nascimento, mas somos todos brasileiros. Porém, eu já sofri preconceito aqui no Nordeste por ser carioca. Né? Então, assim, a questão do preconceito é muito ampla e ela envolve uma série de fatores, que não é só a cor da pele que faz isso, né? E, assim, dentro da sua família alemã, também, você foi bem acolhida pela família do seu marido? Você foi discriminada também em algum momento? Você sentiu isso na pele com as pessoas que passaram a se tornar a sua família no exterior? A gente é sempre muito tratada como um ser diferente, né? E não é no bom sentido. Eu acho que tem muita ignorância também, sabe? Assim, nunca teve nada muito direto. Mas, olha, Dani, eu vou te falar uma coisa. Do meu lado, eu não tenho muita coisa. Mas, como você sabe, eu fiz aquele livro dos casamentos binacionais. Casei com um estrangeiro, Amores Internacionais. Casei com um estrangeiro, e agora? E nas entrevistas que eu ouço, e até hoje, a questão do Brasil ser um país com uma imagem de mulheres muito sexualizadas, e a gente aqui, a nossa fama a gente casa com suíço, porque a gente está interessado em dinheiro, ou a gente era prostituta no Brasil. Então, a gente vê essas questões de que nós somos pessoas, corpos com menor valor, o tempo inteiro. Quando esses maridos criticam suas mulheres pelo idioma, ou porque ela está falando português com as crianças e eles acham que não é necessário. Para que falar uma língua inútil de um país pobre? Quando essas sogras criticam a comida que você cozinha, por que você está fazendo arroz com feijão? Se não é uma comida aqui da região. Então, eu acho que essas críticas, elas vêm muito disfarçadas de questões culturais, mas no final, quando você espreme o caldinho, é o puro suco do racismo e da xenofobia. Liliana, você se arrepende de ter imigrado porque você imigrou numa situação de casamento? Você conheceu seu marido no Brasil e casou-se e foi morar com ele na Europa. Você se arrepende ou você teria imigrado se não fosse nessa situação? Olha, Dani, eu sempre quis fazer um curso fora do Brasil, mas aí a situação é diferente. Quando você vem para fazer um curso, né? Você fica 1 ano, 2 anos, 3 anos, e aí depois você volta. Eu sempre tive essa vontade de estudar alguma coisa em algum lugar, não sei o quê. Realmente, essa migração, para mim, surgiu como uma surpresa. Não foi planejado. Mas eu não vou te dizer que foi fácil, e não é fácil. É muito difícil. Mas eu não me arrependo, não, porque... Primeiro, porque eu não me arrependo de ter formado minha família, de ter me casado com meu marido, a gente ainda está junto, ainda bem, tudo ótimo. Mas eu não quero romantizar essa vida de estrangeiro, essa vida no estrangeiro, mas eu não quero te dizer que eu me arrependo, porque eu acho que eu aprendi muita coisa. E esse sofrimento, essas dificuldades, essas barreiras, elas me transformaram numa pessoa mais humana, mais sensível
as dificuldades dos outros. E como você sabe, eu comentei com você, eu vou começar uma formação agora, na semana que vem, eu vou estudar para ser uma aconselhadora antirracista numa universidade aqui na parte da Suíça francesa. E eu estou assim, tão feliz porque eu trabalho com muitos refugiados e realmente, trabalhando no departamento de integração do governo, eu vejo que um dos maiores obstáculos a uma boa integração é o racismo e a xenofobia. Então, eu acho que eu vou poder contribuir muito, sabe? E fora que quanto mais eu aprendo, mais eu me fortaleço também como ser humano, porque além de eu trabalhar com o assunto, eu também sou vítima, sabe? Então, eu acho que a gente não pode se arrepender, né, das coisas, assim. Não me arrependo, não, mas que eu tenho muita saudade do Rio, eu tenho, do Brasil. Não, com certeza. E certamente a mente, quando evolui, né, quando a gente estuda e procura por mais informações e tem acesso, né, se aprofunda em determinados assuntos, o nosso comportamento muda, o nosso olhar diante das coisas, a forma como a gente enxerga o outro também é muito diferente. Então, certamente, a Liliana que foi para a Suíça há 20 anos não é a Liliana de hoje, né? É outra. É outra pessoa, né? E assim, para quem está pensando em imigrar, seja para estudar, seja para trabalhar, seja porque casou com um estrangeiro, qual é o principal conselho que você dá, assim, que é para quem está indo morar fora? Eu acho que tem que, primeiro, quando chegar no lugar que ainda não sabe o idioma, mergulhar no idioma, sabe? Não ficar com preguiça ou não deixar que as dificuldades te desanimem, porque é difícil mesmo aprender um outro idioma na língua adulta, na idade adulta. Eu acho que tem que começar a ler sobre essas questões interculturais, como é que você navega em ambientes culturalmente muito diferentes. E eu acho, enfim, tem que mudar mesmo esse jeito de olhar o mundo, porque aqui fora os valores são outros, dependendo de cada país para onde você for, né? Então eu dou esse conceito, começar a ler sobre essas questões de cultura e observar muito e ler sobre o país que você vai morar, sobre as questões principalmente dos valores daquela sociedade. E vou te falar, para começar a ser antirracista desde o Brasil, porque é muito ruim quando você chega aqui fora, nesse norte global, com essa ideia da sua identidade, e você vai ver que o seu castelo vai ruir. Então você realmente precisa abraçar essas causas. Com certeza, Liliana. Eu fico pensando, né, assim, o quanto de preconceito eu levaria na minha mala se eu fosse morar aí na Suíça, né? E a gente se desconstrói. E o quanto isso é importante, né? A gente precisa realmente parar para pensar e se colocar muito no lugar do outro, né? É importantíssimo, porque as pessoas aí não fazem esse exercício e são pouco empáticas, né? Pelo que eu posso perceber pela sua fala, não são pessoas empáticas. E assim... Não é todo mundo, né, Daniele? Eu estou falando assim em geral, né? Em geral, lógico. Claro, tem gente mais aberta, tem gente menos aberta, né? Como nós brasileiros. Olha, uma coisa muito impressionante, assim, quando eu fiz essas entrevistas para o livro, foram 67, as pessoas negras que eu entrevistei, todas elas disseram que a vida aqui é muito difícil, que elas sofrem muito preconceito, mas que no Brasil é muito pior. Então, nós, de pele clara, a gente não tem essa ideia do que rola aí no Brasil, mas as pessoas que vêm para cá e que já vivenciaram racismo no Brasil, falam que o Brasil é infinitamente pior. Todas as pessoas falaram isso, todas de pele negra, todos os brasileiros negros. Então, para você ver que é uma doença, né? O racismo, esse preconceito,
essa hierarquização do ser humano. Liliana, quero agradecer demais a sua entrevista aqui para o Alagoas em Pauta. É um assunto absolutamente pertinente, a gente precisa falar sobre ele o tempo todo, mais vezes. É um assunto que demanda até mais tempo de programa, porque é um assunto extenso, que merece toda a nossa atenção. E como você falou, o racismo, o preconceito, ele é uma doença na sociedade, no mundo inteiro. Não é exclusivo de um país, de uma região, nada disso, né? E eu acho muito interessante quando a gente traz essa visão para o brasileiro que acha que apenas as pessoas negras sofrem preconceito no exterior. Você sofre preconceito pelo simples fato de ser brasileiro. Antes de você até abrir a boca numa seleção para uma vaga de emprego, você sofre preconceito porque a pessoa vai ver lá a sua nacionalidade. Né? Então, é muito importante parar para pensar nisso. Até que ponto vale a pena emigrar? Se a pessoa está disposta a passar por tudo isso, a busca pela informação é primordial nesse processo. E eu estou doida já para ler esse livro. Tem alguma previsão de lançamento, Liliana? Então, eu estou corrigindo agora, ele veio do editor, e eu estou corrigindo, mas como é difícil, né? Porque trabalhando e com criança em casa. Mas olha, eu gostaria muito que ele fosse lançado no máximo até o ano que vem, início do ano. Porque ele realmente está pronto. Eu é que tenho que fazer as adaptações do texto que me foram pedidas. Você tem que vir ao Brasil lançar esse livro, Liliana. É muito importante. Querida, muito obrigada pela sua participação aqui no Alagoas em Pauta. Eu quero te receber mais vezes aqui. Obrigada, querida. Olha, muito obrigada. Uma boa semana a todos, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.